Não nos interessa tanto saber quem fomos, porque quem eu fui já participou da construção do que eu estou vivendo hoje. O que eu sou agora, isso sim importa, porque o que eu sou agora também está participando da construção do que eu vou viver depois. Parece simples, mas essa ideia mexe com muita coisa, porque ela tira a reencarnação do campo da curiosidade e traz para o campo da consciência. Quando a gente fala de vidas passadas, é quase inevitável surgir a vontade de saber quem eu fui, o que eu fiz, com quem eu vivi, por que eu sinto isso, por que eu tenho esse medo, ou mesmo por que essa pessoa mexe tanto comigo. E isso é compreensível, porque tem coisas na gente que parecem não caber apenas nessa vida, medos que não conseguimos explicar, afinidades que simplesmente chegam rápido demais e antipatias que a gente tenta disfarçar, mas sente. Além de muitas situações que parecem nos encontrar como se viessem de muito longe. E diante disso, a mente quer organizar, quer encontrar uma cena, um motivo, uma história. Mas sabe o que acontece? Nem toda curiosidade espiritual nasce de uma busca profunda. Muitas vezes ela nasce de uma fuga muito sutil, porque é mais fácil perguntar quem eu fui em outra vida do que olhar com honestidade para quem eu estou sendo nessa. E é mais fácil imaginar uma história antiga do que encarar uma reação de hoje. É mais fácil perguntar o que essa pessoa foi para mim do que admitir porque eu ainda preciso tanto que essa pessoa me escolha. É mais fácil querer saber de onde veio uma dor do que perceber o que essa dor está fazendo comigo agora. Se ela está me deixando mais dura, mais desconfiada, mais fechada, mais distante de quem eu gostaria de ser. E talvez seja aí que a curiosidade pela reencarnação se torne consciência. Porque o ponto principal não é descobrir uma cena escondida no passado, é perceber o que ainda se repete em nós. A impaciência que volta, o orgulho que se ofende, o apego que chamamos de amor, aquilo que muitas vezes é só medo de perder. A mágoa que encontra motivos novos para continuar no mesmo lugar. Isso fala muito, não como condenação, mas como chamado. Porque o passado pode explicar muitas marcas, mas o presente é que mostra o que ainda precisa ser educado. Pensa numa situação simples. Alguém fala com você de um jeito atravessado. Nada tão grave, mas aquilo entra fundo. A cena passa, a pessoa vai embora, o dia continua. Mas por dentro aquela conversa não acabou. E a gente responde mentalmente, volta na frase e fica imaginando 1000 coisas que deveria ter dito. Cria uma defesa e depois outra. E quando a gente percebe, uma pequena situação já tomou um espaço enorme. Pode existir uma razão antiga para aquilo tocar tanto? Pode. Mas naquele momento a pergunta mais útil talvez não seja de onde vem isso? A pergunta pode ser: o que isso está produzindo em mim agora? Está me tornando mais lúcida, mais paciente, mais consciente? Ou está me entregando de novo a uma versão minha que eu já conheço demais? Porque uma coisa é carregar marcas, outra coisa é deixar que elas decidam por nós. E é aqui que o esquecimento do passado fica bonito de um jeito mais profundo. Ele não nos tira a história, ele nos devolve a chance de responder diferente. Agora imagina se a gente lembrasse de tudo. Quem feriu quem abandonou quem traiu quem prometeu e não cumpriu, quem foi injusto, quem foi cruel, quem ficou devendo afeto, presença, reparação. Quantos encontros já nasceriam pesados? Quantas relações seriam condenadas antes mesmo de terem uma nova chance? Quantas provas deixariam de ser aprendizado e virariam apenas cobrança? A vida poderia se transformar num tribunal e a alma ficaria presa tentando resolver o passado com as mesmas feridas de antes. Por isso, não lembrar também é misericórdia. Deus permite que a gente chegue de novo em certas pessoas, lugares, situações,
sem carregar de forma consciente todo o peso das histórias anteriores. Não porque o passado não importa, mas porque a resposta de agora importa mais. A pessoa pode não lembrar quem foi, mas percebe quando está repetindo, percebe quando está exagerando, percebe quando uma reação ficou muito maior do que a situação pedia. Percebe quando chama de intuição aquilo que no fundo é medo. Percebe quando chama de proteção aquilo que na prática é fechamento. Percebe quando chama de destino aquilo que ainda é apego. E essa percepção já é uma porta. Porque não preciso lembrar de todas as minhas vidas para cuidar melhor da vida que recebi agora. Não preciso conhecer todos os detalhes de uma dívida antiga para agir com mais amor, mais prudência e mais responsabilidade. No fundo, a vida presente já trouxe muito material, trouxe os encontros que revelam nossos limites, as esperas que mostram a nossa pressa, as perdas, as pequenas contrariedades, e também trouxe alegrias, porque Deus não educa apenas pela dor, Ele também educa pela delicadeza, por uma conversa que consola, por uma presença que acolhe, por uma oportunidade que chega, por uma pequena paz no meio de um dia difícil. E quando a gente olha assim, a existência fica mais séria, mas não mais pesada, porque existe sentido, existe continuidade, existe uma pedagogia espiritual acontecendo dentro dos dias comuns. Na casa, no trabalho, na família, tem uma mensagem que chega, na resposta que a gente escolhe não enviar, no pedido de desculpa que o orgulho tenta adiar, na conversa difícil que a gente preferia evitar. E aí o futuro vai sendo construído, não apenas depois da morte, não no lugar distante, mas agora, no modo como atravessamos o que já chegou até nós. Quem fomos já passou pela vida, já deixou marcas, já participou das causas que hoje nos alcançam, mas quem estamos sendo agora ainda está aberto. E isso é uma esperança enorme, porque significa que não somos apenas uma consequência, também somos uma escolha. Não escolhemos tudo o que chega, mas, dentro do possível, podemos escolher o que fazemos com o que chega. Podemos perceber antes de reagir, esperar antes de ferir, pedir ajuda antes de endurecer. Podemos reconhecer, isso ainda me domina. E só esse reconhecimento já muda alguma coisa, porque o passado não precisa ser lembrado em detalhes para ser transformado. Ele aparece nas tendências, nos impulsos, nas repetições, nas dores que ainda comandam demais. E o presente nos oferece a chance de fazer algo diferente com tudo isso. Por isso a pergunta muda. Não é mais quem eu fui, mas quem eu estou sendo diante disso. Diante dessa prova, diante dessa pessoa, diante desse incômodo, diante dessa repetição, diante dessa chance de agir melhor. Porque pode ser que o passado já tenha falado o suficiente, e agora é a nossa resposta que importa. Então, se um dia vier essa curiosidade, quem eu fui, por que eu sinto isso, de onde vem essa marca, a gente pode acolher a pergunta sem morar nela, e voltar com calma ao ponto principal. O que isso está me pedindo hoje? Mais paciência, humildade, mais coragem, mais perdão, mais limite, mais confiança em Deus? Porque é aqui que a consciência trabalha, é aqui que a alma se revela, é aqui que o futuro, pouco a pouco, recebe a forma das nossas escolhas. Não preciso lembrar quem fui para decidir melhor quem eu estou me tornando. Se o diário de hoje fez sentido para você, curte esse vídeo e compartilha com quem você ama. E se quiser continuar acompanhando as próximas páginas do diário, se inscreve no canal. Nos encontramos na próxima página.